Não estou dizendo que tem pessoas aqui. Se tiver, você vai aprender. Porque muitas das vezes a gente fazemos voto com Deus de coisas que nós não podemos cumprir. Mas uma vez feito, a Bíblia diz que tem que ser cumprido. Então nós temos que prestar bastante atenção com os votos que nós vamos fazer para com Deus. E o devorador, pastor, ele só é repreendido na vida do dizimista fiel. Tem que ser fiel, irmãos. Pastor, o que é ser dizimista? Mas é só se eu estou trabalhando de carteira assinada? Não. Jacó, quando ele fez um voto com Deus, ele fala assim, ó, lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 20 em diante. Jacó diz assim, ó, se o Senhor for comigo e me der pão para comer, roupa para vestir, de tudo quanto eu ganhar, eu te darei o dízimo. É de tudo quanto ganhar. Ah, mas eu sou diarista. Tira o seu dízimo e devolve. Não é seu. Tem um corinho que diz assim, ó, se eu ganho 10 para o Senhor, eu tiro. Se eu ganho 100 para o Senhor, eu tiro 10. Se eu ganho 1000. Tem pessoas que não querem ser fiel no pouco. Deus não vai colocar no muito, pastor. Tem que ser fiel, irmãos. Agora vamos entrar aqui na narrativa. Eu vou narrar aqui, debaixo da graça de Deus, pedindo a permissão do pastor, a respeito de Ananias e Safira. Depois da morte de Jesus, vamos entrar na mensagem. Depois da morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro, ele era o pastor da igreja, porque foi prometido por Deus, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno contra ela não vai prevalecer. E tu, Pedro, será o pastor dela. Pedro começou pastoreando, juntamente com os demais apóstolos. E a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro estava pastoreando, os apóstolos estavam evangelizando os demais. E a igreja começou crescendo de uma maneira maravilhosa. A igreja primitiva. E a igreja primitiva, no crescimento dela, ela tinha lá as suas dificuldades, tanto de obreiros, que acontece até nos dias de hoje, tanto de obreiro, como também de finança. E foi posto um decreto, naquela época, do que nós acabamos de ler, que todo o povo que tinha, vamos dizer, o pastor João Batista, ele tem uma propriedade lá na praia de Mauá, ao qual ele não vai, ao qual ele não liga para ela. Então ele coloca um propósito e faz um voto com Deus. Se Deus enviar comprador, eu vou vender lá e tudo quanto vier, eu vou depositar no pé do altar da casa de Deus. E a Bíblia diz que assim Ananias e Safira fizeram. Eles eram membros da igreja primitiva naquela época. E eles começavam ali, concordância um com o outro, conversando, olha, nós temos aquela propriedade que nós não usamos. Eu vou conjecturar e vou pedir a Deus direção para Deus falar para nós o que aconteceu naquele dia ao qual Ananias e Safira, eles foram afunilados por Deus. Pastor, o que é isso? Eles foram fulminados. Eles perderam a vida porque votaram e não cumpriram, irmãos. É coisa muito séria. É coisa séria. Quantas das vezes você, eu, talvez, Senhor, eu já vi isso. Se o Senhor abrir uma porta para mim, o primeiro mês, o primeiro pagamento, eu dou tudo na tua casa. Aí se esqueceram que está devendo o dono da padaria, o dono da venda. Aí quando pega o dinheiro, ele começa a não, então não vou fazer, eu não posso dar tudo, senão, então não faço o voto. Presta atenção, Ananias e Safira. O que eles fizeram? Eles entraram em concordância, dizendo um para o outro, olha, nós temos aquela fazenda lá em tal lugar. Se a gente pegar aquela fazenda e conseguir comprador, nós vamos doar, nós vamos depositar lá no pé do altar da igreja primitiva, ao qual o pastor é Pedro. E assim aconteceu. Agora nós vamos entrar na narrativa. Eu creio que quando eles venderam a propriedade, vamos dizer que eles venderam, pastor, por 1 milhão. Mas eles fizeram o voto de depositar tudo. Coisa que eles não precisavam fazer. Mas uma vez feito, o que é ligado na terra, ligado no céu. Uma vez feito já era. Uma vez feito já era.
E o que eles fizeram? Presta atenção. Eles foram lá e venderam a propriedade. E agora eu vou pedir direção a Deus. Eu posso contemplar Ananias e Safira, olhando ali aquele mundo de dinheiro na frente deles, eles contando. E de repente, Satanás ele começa eliminando. Não estou desfazendo do sexo feminino. Ele começa minando no ouvido, vamos dizer assim, de Safira, dizendo: olha, 1 milhão. Olha a sua geladeira. Olha como está a sua TV. Seu piso precisa ser trocado. Porque é assim que ele age. Seu piso precisa ser trocado. Olha como se encontra o seu muro, tem que levantar um pouco. Ele começa minando. Eu creio que Safira chega até o esposo dela e pergunta: você falou para o pastor Pedro? Vamos mudar. Você falou para o pastor João Batista por quanto foi vendida a propriedade? Eu creio que Ananias olha e fala: não. O pastor João Batista, ele conhece o comprador da propriedade? Não. Vendemos por 1 milhão. Se nós tirarmos a metade e for lá depositar a metade, vamos dizer 500 mil, na presença do pastor João Batista, a igreja vai pegar fogo. O culto vai ser o pastor João Batista, quando olhar 500 mil, ele vai enlouquecer. O pastor João Batista, como homem, com certeza. Como homem, ele vai olhar e vai ver o mundo, ele não vai nem querer perguntar se você vendeu só por aquilo. E eles entram numa concordância ali. Eu creio que ali